Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Como é que você está? Bem-vindo ao nosso canal, aqui é o José Melo, falando sobre as vibrações, né, as radiações ao nosso redor, batendo um papo descontraído, mais sério, né, sobre radiestesia, sobre radiônica, sobre geobiologia. Já passamos de 100 vídeos publicados aí, obrigado pela tua companhia. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você não se inscreveu ainda, gostou do canal, gostou do conteúdo, gostou do nosso bate-papo, se inscreva, acompanhe, é bem importante para a gente a tua inscrição, o teu acompanhamento, o teu clique, fazendo com que o canal cresça. E falando sério, né, sobre uma área tão incrível, aí, maravilhosa, que eu gosto muito, né, que são as nossas vibrações ao nosso redor. Eu sempre tenho aqui o meu amigo Pêndulo para a gente lembrar, né, do que nós estamos falando. O tema de hoje é um pedido, né, de algumas pessoas que acompanham o nosso canal, que falam sobre e perguntam sobre armazenamento dos testemunhos, né? Mas se você é novo aqui, se você não sabe ainda o que é um testemunho, é aquele objeto que a gente usa para fazer a pesquisa. Eu pesquiso sobre algo, sobre alguém, sobre algum local. Então eu uso um testemunho. Então, por exemplo, um testemunho pode ser, como esse caso aqui do Espaço Reviver, um cartão da empresa. Então, isso aqui eu estou pesquisando algo sobre esse cartão, né? O que mais é testemunho? Eu posso ter um testemunho no caso DNA, no caso um processo físico. Eu tenho aqui o exemplo, sempre eu uso aqui um meu, né? Eu brinco que cabelo eu não uso mais, então eu tenho aqui um vidrinho com um apanhado de unhas aqui, tá vendo? Então é o meu DNA, então eu vou ler alguma coisa a meu respeito, né? Então quando eu uso esse tipo de vidro, né, eu devo usar ele ou transparente, como esse, ou âmbar, né? Não usa azul, vermelho, rosa, né, colorido. Você usa âmbar, assim, com tampa de cortiça, ou transparente, assim, com tampa de cortiça. Isso você encontra nessas lojas de material, né, que prepara fragrância, né, manipulados. Você encontra esse tipo de material. Como tem esse para fazer, né, blends, né, de óleo essencial, uma coisa que eu gosto muito, tá vendo, né? Então também a pessoa usa a cor âmbar, ok? Então, ou seja, o testemunho natural é a melhor maneira que eu tenho de pesquisar sobre alguma coisa. Eu pego, né? Se eu estou em geobiologia, eu pego um pedaço de terra daquela região, acondiciono, né, num potinho para ler. Se for fazer uma planta, eu pego uma folha da planta, né, uma raiz da planta para ler, e assim por diante. Isso torna-se esse testemunho mais verossímil, não sei se é o termo correto, os caras de português me corrijam ainda, mas mais verdadeiro possível, né? Então, ou seja, esses testemunhos e mais o testemunho com fotos, preservar aqui a identidade da pessoa aqui. Esses testemunhos, então, eu não preciso materializar, eu não preciso confirmar se ele é verdadeiro, porque ele é, né? Ou seja, ele foi criado, ele foi montado. Então, esse testemunho é um testemunho que já vem pronto, então ele não precisa passar pelo processo do decágono, né? Quando eu materializo o meu testemunho. Para esse caso, e sinceramente é 80, 90% dos casos, nós vamos usar o testemunho chamado lexical, ou testemunho criado, ou testemunho artificial, que é aquele que eu vou escrever, por exemplo, o nome do seu fulano de tal, uma data de nascimento, uma característica, um endereço. Eu vou identificar. Tem gente que escreve tudo ao redor aqui, tranquilo, como você quiser fazer. Ah, José, está escrito a lápis, né, naquela linha do B, 6B, 8B e assim, B para frente, né? E pode ser escrita a tinta. Então, eu uso os dois formatos, tá? Como é que você sabe que um funciona e o outro não funciona? Testa, mede e confirma, tá? Tá vendo aqui? Então, eu uso os dois instrumentos para isso. Muito bem. Criado, então, e agora, mais uma coisa. Papel quadrado. Ah, José, eu soube que só pode ser redondo. Eu uso quadrado e funciona muito bem também. Eu uso às vezes retangular. É aproveitamento das fotos. A gente faz aquelas fotos impressas em alta qualidade e sobra pedaços. É um papel grosso, é um bom papel, né? Então eu uso o verso, tá vendo? A parte fosca. E eu faço, tá vendo aqui? A lápis e a tinta. Para mim, ambos funcionam, tá? Tendo isto criado, né, montado aqui com o nome, desculpe o pigarro, a garganta essa semana ela resolveu ficar irritadinha, mas nós vencemos a irritação dela, né? Então olha aqui, tá vendo? Eu vou agora sim criar esse testemunho nesse gráfico, nessa prancha incrível chamada decágono, né? Já falamos bastante sobre isso. Então, ou seja, a partir disso eu tenho um testemunho criado.
Se eu quiser agilizar um pouco mais isso, eu posso, por exemplo, usar um decágono maior. Eu tenho aqui um pouquinho mais exagerado, é um 35 por 35. Foi pedido por um cliente e eu acabei mantendo uma cópia comigo, então é um dos que eu mais uso. Ah, José, é mais eficaz? Não, ele é tão eficaz quanto, ele é mais rápido. Ele de fato tem um percentual, eu vou estimar uns 30 ou 40% de diferença do 20 por 20 para o 30 por 30, tem sim uma diferença importante, tá? Deixa eu só voltar um ponto aqui, muitas vezes você tem esse aqui, né, que é o padrão, e podia ser até 14 por 14, 15 por 15, está dentro do tamanho adequado. Lembra, menos de 14 por 14, você não compre gráficos que eles não funcionam vibracionalmente falando na emissão que você precisa, ok? Muito bem, então tenho esse cara aqui e agora eu tenho uma planta de um imóvel. Só para lembrar, já falamos sobre isso no vídeo. E se você tem, por exemplo, a planta de uma casa, um desenho, né? Que não é uma foto, a foto não precisa passar pelo decágono. Mas quando eu tenho um desenho impresso como esse, né, esse croquis, esse desenho, essa planta desse apartamento aqui, então eu faço isso aqui, faço uma colagem aqui e eu uso ele nesse formato. Tá? Então, já falamos de outros vídeos, só para rememorar, é uma técnica bem interessante, né? A gente aprendeu com o professor Sérgio e isso facilita muito as coisas, né? Principalmente na área de geobiologia. Então lembra, decágono pode ser nesse tamanho, sem problema nenhum. Quem tiver um decágono maior, você utiliza, mas o importante é criar muito bem criado esse testemunho. Tá? Então, eu criei o testemunho e agora, José, como é que eu posso guardar, como é que eu posso armazenar esse testemunho? Então, uma coisa muito importante, a primeira lição, tá? Você nunca guarda testemunho assim, um sobre o outro. Nunca faça isso. Tá? O testemunho, quando você criou, tirou o decágono, você pega com muito cuidado pela pontinha. Se você tiver uma pinça, eu não tenho aqui para mostrar para vocês, né, nesse momento, você pega até com uma pinça isso aqui, para você não pegar, ah não, tranquilo, isso aqui é do fulano, tá? A tua vibração, o teu processo está tudo junto aqui, né? Está tudo junto. Então, muito cuidado com esse processo. Então, deve ser tomado cuidado. O que eu sugiro você fazer? A gente usa muito aqui esses plásticos até para condicionar pêndulos, materiais e coisas assim. Você compra com facilidade esse tipo de material. Tá? Se você quiser fazer também um envelopezinho branco, papel seda, tem gente que capricha muito nisso e faz isso aqui. Tá com ele guardado. E aí você armazena, aí pode até armazenar dentro de alguma coisa, mas assim, se possível, sem muita informação em cima, não é o caso, tá? Então, coloca isso, já vou mostrar aqui uma ideia de pasta, né? Só chama de pasta L, né? Esse tipo de pasta aqui, no caso, tá? E você pode colocar vários caras dentro aqui, dando um exemplo, tá, gente, tá? E você pode criar um formato de guardar assim também, funciona, ele é adequado. Eu uso muito essas pastas para guardar, por exemplo, os meus materiais de pesquisa, assim, tá vendo? Ele não perde a cor e tal, então essas pastinhas que é um custo bem acessível e é muito bom para isso. Então, a maneira que eu sugiro vocês guardar é esse formato. Então, lembra, não empilha um testemunho com o outro, não deve ser empilhado, tá? Então você deve deixá-los com uma separação entre eles e nunca um em cima do outro, ok? Não faço isso, né? Hoje, meu amigo Fred resolveu acordar. Bom dia, Fred, ele está animado ali, mas vocês conseguem me ouvir muito bem aqui, tá? Ainda sobre acondicionamento e cuidado com materiais, eu quero dar um toque para vocês sobre a questão de gráficos também. Muitas vezes a pessoa deixa numa pilha, quando vai usar, usa de qualquer forma e tudo mais, tá? Então, não importa o material, pode ser esse, né? Esse aqui é o PS, chamado poliestireno, né? Tá? Impresso nessa cor. Isso aqui, no caso, é um Luxor, né? É um Triluxor. Então, já vem, a gente quando manda, no caso, os fornecedores também, mandam já num plástico. Então, a gente pode aproveitar esse mesmo plástico para guardar. Olha aqui, ó, a pirâmide aqui, ó, que bacana, já vem plastificado. Então, pode usar esse mesmo plástico para continuar acondicionado. É um formato de guardar. Sempre, olha só, isso aqui, aquelas pastas com elástico aqui já é, quando eu vou tratar e fazer pesquisa em algumas coisas, esse aqui é material que eu uso em curso, por exemplo, então, já tem aqui o calibrador, depois tem todo o material. Então, isso são maneiras que você tem de condicionar. Olha, mais um exemplo, aqui, nesse caso com pesquisa radiônica, né? Bastante informação aqui, só preservar sempre nomes aqui. Então aqui, ó, tá vendo essa pasta L, como é útil aqui para o seu trabalho? Eu vi
pessoas usando. Eu achei bacana mostrar para vocês também. Eu tenho esse formato de pasta, tá vendo aqui, ó, eu tenho aqui o biômetro, né? Depois eu tenho aqui a pesquisa por chakra, tá vendo? Aí embaixo eu tenho se é hipoativo, hiperativo. Então, aí, isso aqui você pode fazer uma mesa aqui de pesquisa. Olha só, tá vendo aqui, ó? As causas, um dos tipos de relógio, tem muitos tipos de relógios radiestésicos, né? E assim vai, tá vendo? Aqui você tem cristais e ervas de pesquisa, isso vai criando. Olha que legal, né? Então também é uma outra forma que você tem de, não só nesse caso de acondicionar, mas de você pesquisar numa pastinha, tá vendo? Olha que legal. E para finalizar os acondicionamentos aqui, nós temos uma pasta mais pesada, tá? Que seria só para aquelas pastas de documentos, olha só. Aí para guardar os gráficos, tá? Aqui eu vou pegar o exemplo, eu estou com um gráfico aqui para mostra, uma espiral que está guardadinho aqui, deixou de utilizar, você pode guardar. E eu particularmente limpo ele novamente quando eu vou fazer a utilização. Ele sai dentro desse material aqui e vem para a utilização. Como é que eu limpo, José? Eles vêm, esse material, ele tem um tipo de uma plastificação, então você pode perfeitamente pegar um pano úmido mesmo, com um pouco de detergente, um pouco de sabão, e limpar literalmente. É a melhor forma, tá? Atrás aqui ele tende a escurecer, tá, gente? É normal, vai pegar resíduo e tal, tá? Mas o que importa é essa parte frontal aqui, lógico, vai limpar todo ele, mas pode ser feito isso. Muita gente usa o famoso paninho preto, pode utilizar também, ali onde fica o porta-testemunho, a gente entrega até em cursos isso, a gente sempre tem disponível esses paninhos, tem muita gente que gosta de usar. Há quem concorde, quem não concorde, não estou aqui para discutir isso, mas também é uma forma mais simples de fazer essa limpeza. Então vamos lá. Então, testemunho, importantíssimo e fundamental, serem bem feitos, eles são um diferencial dentro do nosso trabalho, tá? Eles, se forem bem criados, bem montados, né, bem preparados, vão te dar uma leitura mais precisa. Quando você for usar, por exemplo, o biômetro, né, se está aqui um testemunho bem montado, bem estruturado, você vai ter uma leitura mais exata. Então é muito importante manter o testemunho. Colocou no local, está acondicionado, vai usar de novo o testemunho, especialmente esses criados, pessoal, lê de novo, né? Perdeu a validade, né? Ele apagou alguma coisa, apagou alguma informação, então refaz, mede de novo, põe de novo no decágono, revitaliza. Lembra, gente, eles podem sim perder a validade. Cristal, tem que reprogramar, né? Então tudo isso você revitaliza. Você deu uma carga, por exemplo, vibracional num cristal ou numa pirâmide dentro de um decágono, já sei fazer isso, né? Puxa, vai ficar ali uma semana ali. Não, gente, vai perder essa vibração. Então é muito importante, é fundamental que vocês realmente façam e refaçam esse tipo de processo, porque é importante para o teu trabalho, para o teu atendimento e para os teus resultados, tá bem? Obrigado por ver esse vídeo até agora, tá? Deus abençoe e proteja aí, até o próximo vídeo, namastê, se cuida, obrigado.